começamos então esta manhã, primeiro dando graças a Deus pela AME São Paulo e agradecendo à doutora Marlene e a todos aqueles que vieram antes pelo seu devotamento, por seu trabalho, por tudo aquilo que permitiu que nós todos que viéssemos depois, dessemos as nossas mínimas contribuições dentro de um trabalho em que eles construíram, na verdade. Então, vou partilhar com vocês aqui hoje um pouco a respeito da temática cura e autocura, que é um tema que eu publiquei em livro no ano de 2010 pela Associação Médico Espírita de Minas Gerais, da qual eu faço parte. Faço parte dela há 20 anos, mais ou menos. Estou presidente dela desde 2007, até o ano que vem muda, como é necessário. E esse trabalho nós sempre desenvolvemos, a reflexão sobre a temática da saúde e da espiritualidade dentro da perspectiva médico-espírita. Quando eu escrevi o livro e nas abordagens que faço em palestra, eu tenho o cuidado de sempre dizer e chamar a atenção que se trata de uma visão médico-espírita e não a visão médico-espírita. Nós temos que ter o costume de ampliar e não de fechar. Dentro de espiritismo não existe a visão. Existem várias visões que dentro de um conjunto formam uma grande visão, tanto maior quanto mais profunda for a nossa capacidade de observação. Porque o espiritismo não é um pensamento dogmático, nem um conjunto de regras. O espiritismo é uma filosofia e é uma maneira de pensar a vida. É uma forma de compreender a existência dentro da perspectiva da imortalidade da alma. E se nós somos espíritos imortais, se sobrevivemos, se preexistimos à vida biológica, se sobrevivemos à morte como fenômeno também biológico, e se existimos enquanto vida dentro de um contínuo vida que transcende as limitações do corpo e do espaço, então as nossas reflexões são levadas para o domínio daquilo que é perene, daquilo que é permanente e não daquilo que é transitório. Nós somos convidados dentro da filosofia espírita a refletir sobre qualquer tema, sobre qualquer circunstância dentro da perspectiva da imortalidade da alma. E isso muda tudo, porque isso nos leva a considerar não apenas os efeitos transitórios e imediatos, úteis e necessários para a vida de matéria que nós habitamos, mas nos leva a considerar a natureza essencial. E é na essência que a realidade acontece. É lá no centro que a vida se faz mais profícua. Então, esta filosofia espírita ela é aplicada sobre qualquer campo do saber. E o que nós fazemos dentro da perspectiva médico-espírita é analisar os fenômenos da saúde e da doença, dos sintomas e da busca do ser humano por saúde dentro de uma perspectiva integral, na ótica ou sob a ótica do espírito imortal que somos. E aí somos levados, então, a reflexões mais profundas do que aquelas derivadas da nossa biologia, da nossa hereditariedade ou dos processos infecciosos, patológicos, que nos acometem pelos meios ambientes nos quais nós nos situamos. Então é disso que nós vamos falar hoje, dessa perspectiva. Precisamos, portanto, começar conceituando saúde, porque saúde é um termo muito falado e pouco compreendido. O que é que nós dizemos que buscamos quando buscamos saúde? O que é saúde? Saúde para alguns é um corpo ausente de doenças. Para outros significa força, vigor. Para outros significa alegria e para alguns é sinônimo de euforia. Um estado de alegria e de humor elevado, permanente, sempre hiperexcitado. Cada um de nós vai ter um conceito de saúde. Nós, dentro do campo científico, utilizamos-nos de uma definição da Organização Mundial de Saúde que inicialmente foi proposta pós-Segunda Guerra Mundial, em 1946. Ela entrou em vigor em 1949 e já são passados aí quase 70 anos desta definição
e nós ainda temos um grande desafio em percebê-la, porque a OMS, a Organização Mundial de Saúde, nos diz que saúde é um estado dinâmico, porque se altera a todo momento, de completo bem-estar físico, psíquico e social, e não meramente a ausência de doenças. Estado dinâmico, porque se altera, de completo bem-estar físico, psíquico e social, e não meramente a ausência de doenças. Vocês vejam que essa definição ela é muito ampla e, de certa maneira, ela nos parece até, em certo nível, um pouco utópica. Porque quando nós estamos em bem-estar físico e social, tem alguma coisa emocional acontecendo. Quando está em equilíbrio social e emocional, tem alguma coisa biológica, não é? Esse completo bem-estar, ele é uma utopia, porque nós não permanecemos num completo bem-estar. Nós permanecemos num bem-estar, lidando com os nossos mal-estares. É interessante porque a necessidade de excluir os mal-estares do conceito de saúde, ele é um movimento de exclusão que nos amputa. Nós somos seres faltosos. E os seres faltosos estão permanentemente em busca de uma completude idealizada que não pode ser alcançada. Nós estamos o tempo todo lidando com insatisfações. Nós estamos a todo momento lidando com vazios existenciais, lidando com expectativas não realizadas, frustradas. Estamos lidando o tempo todo com a alegria de uma conquista pessoal e a tristeza da família não acompanhar esse mesmo movimento. Estamos o tempo todo fazendo o movimento de despedida da família e de busca de união ao mesmo tempo. Lidamos com pertencimento e com individualidade. Estamos o tempo todo lidando com uma subjetividade que nos coloca permanentemente em contato com os nossos mal-estares. E os nossos mal-estares fazem parte da vida. Os nossos mal-estares são úteis. São eles que nos movem também. Também nos dão motivação, também nos fazem ter buscas, também nos levam a conquistas. Quando estamos em permanente bem-estar, nós estacionamos. Só o que é imperfeito evolui. Então, nós estamos momentaneamente mergulhados em um processo, que é o que conhecemos, que é da imperfeição e da impermanência. E, naturalmente, estamos lidando com isso a todo momento, não é? Vamos sempre lidar com as nossas faltas e elas fazem parte. Então, esse conceito de completo bem-estar, ele é um conceito, de certa maneira, utópico, mas ele é muito interessante, primeiro porque eles tiveram a sabedoria de colocar o termo dinâmico. Significa, isso muda o tempo todo. Então, aí, nesse dinâmico, já se inclui essa percepção dos mal-estares da vida. E ele acrescenta ao físico, o psicológico e o social. Já se tentou depois, mais tarde, acrescentar o termo espiritual a essa definição e foi rejeitado. Possivelmente por conta da dificuldade de se definir o que seja um bem-estar espiritual, dadas as várias definições de espiritualidade e de religiosidade das pessoas ou de ausência dela em alguma medida, né? Então, ao acrescentar físico, biológico, social e psicológico, eles já nos colocam uma medida mais ampla. Mas percebam vocês, já são passados aí 70 anos dessa definição e nós ainda temos uma grande dificuldade de vivência deste conceito. Porque a nossa formação na área de saúde é uma formação muito organicista, muito biológica, muito focada na patologia. Nós, profissionais de saúde, aprendemos com muito detalhe onde é que está adulterado, aonde que está o problema metabólico, a disfunção hormonal, aonde que o sistema ou o organismo, no nível biológico, tem uma necessidade, como atuar aí de forma farmacológica ou de outras intervenções. Mas nas faculdades nós aprendemos muito pouco ou quase nada a respeito de psicologia e a respeito de sociologia, de antropologia. Nós temos uma visão que é restrita a uma expressão biológica. Então, naturalmente, o foco fica muito mais no sintoma do que na doença.
E temos as especialidades e dentro das especialidades as super especialidades, que são as especializações dentro das especializações, o que leva a uma fragmentação da experiência humana. Me lembro que quando trabalhava como médico de família e comunidade, fui dessa área quase 7 anos, se eu quisesse naquela época mandar o meu paciente para um especialista, eu podia escolher numa lista que o SUS oferecia. Se eu precisasse, por exemplo, do ortopedista, a lista era ortopedia geral, ortopedia da coluna, ortopedia do ombro, ortopedia do joelho. E o que acontecia se um paciente com problema na coluna fosse por erro de marcação, que acontecia muito frequente, era um monte de papel que tinha que preencher, se o paciente fosse parar no ortopedista da coluna, do ombro, por exemplo. Paciente com problema de coluna, parava lá no ortopedista /ombro. Voltava para trás porque levou o órgão errado para consultar. Ou seja, levou a subparte do mesmo sistema para uma pessoa que é especialista em uma parte e que só dá atenção para as patologias daquela parte. O que, claro, tem uma vantagem do ponto de vista do conhecimento específico, do aprofundamento das patologias daquela área, mas, claro, leva a uma perda do todo, a uma perda da visão de conjunto do ser humano. Então, essa fragmentação em saúde, ela é muito frequente desde a formação médica, porque nós vamos também aprendendo de forma fragmentada os conceitos. Algo que tem mudado recentemente nas escolas de medicina, mudando para os conceitos de PBL, por exemplo, né? O aprendizado baseado em problemas, baseado em desafios, em que as pessoas não aprendem mais as disciplinas separadamente, mas vão aprendendo através de problemas práticos em que elas têm que integrar as várias disciplinas. Esse modelo está começando a mudar. Também há hoje uma área chamada medicina centrada na pessoa. E essa medicina, ela foca no indivíduo e nas suas necessidades de saúde, e não nas atividades exclusivamente curativas. A medicina centrada na pessoa não é uma especialidade, é um paradigma. E ela, naturalmente, é muito mais fácil de ser visualizada e praticada dentro da medicina de família e comunidade, onde a visão da própria especialidade já permite uma visão ampla do todo. Esta medicina propõe que se olhe o indivíduo de forma integral, não apenas de forma curativa, mas de forma preventiva, profilática, de forma a despertar a autonomia para a saúde. Isso significa a responsabilização do indivíduo pela sua própria história e pelas suas próprias necessidades, e o processo de empoderamento pessoal, a partir da responsabilização. Isso é essencial, porque não há cura sem que haja responsabilização pessoal. Embora nós médicos gostaríamos muito, não é possível que nenhum médico cure o paciente. O que nós fazemos é auxiliar o paciente, às vezes, ou frequentemente, muito profundamente, seja com uma prescrição adequada, uma consulta e orientação adequada, seja uma intervenção, seja uma cirurgia que extirpa um tumor que olha, isso é algo extremamente benéfico, necessário e útil. Mas cura é patrimônio do indivíduo, porque dentro de uma perspectiva mais ampla, de nada adianta sanar uma patologia sem levar a uma ampliação de consciência, um empoderamento e responsabilização pessoal. Na perspectiva espírita, como nós vamos ver, o adoecimento é em nível mais profundo, está nos corpos sutis, está no nosso corpo energético e, portanto, se manifesta no físico como um efeito. De nada adianta apenas extirpar o tumor, apenas extirpar o distúrbio metabólico, se não há um processo de reequilíbrio interno daquele indivíduo, movimentando-se em direção a uma maior autonomia em todos os níveis e maior responsabilização pessoal. Por isso as doenças recorrem, por isso as doenças modificam-se em expressão, porque cura é sempre patrimônio do indivíduo.